Voltei, galera, e hoje a gente vai falar de Sense Life, essa obra maravilhosa que eu tenho orgulho de dizer que é brasileira, mas especificamente do capítulo 16, então assista por sua conta e risco. E o capítulo já começa com um X1 entre o Diego e o Caleb, depois dele ter brutalizado a Mortus e o Noah no capítulo anterior. Não tem como, atual top 1 da obra e ninguém me faz pensar o contrário. E você vê que essa briga tava bem equilibrada, uma hora o Diego batia e na outra o Caleb apanhava. E vou falar pra vocês que essa briga que transitava entre o presente e o passado me lembrou muito Kakashi vs Obito, tem uma vibe muito parecida. E enquanto eles brigam, tá o Diego falando, sabe o quanto eu esperei por isso? E o Caleb não falando nada o capítulo inteiro, o Diego só tagarelando e o Caleb só no Mewing. Me lembrou até essa imagem, tá ligado? Essa briga representa essa imagem perfeitamente. E depois de mais uma trocação, o Diego fala que nesses 2 anos que ele ficou se preparando, ele enfrentou várias pessoas com tributo e até pensou em desistir dessa vingança, mas sempre acabava lembrando do Chris. E uma pergunta que o Diego sempre fazia, e nós também leitores, é por que o Caleb fez o que fez, sendo que ele considerava a amizade deles. Ele até suspeitava que o Caleb tinha segundas intenções, mas decidiu dar uma chance porque o irmão dele estendeu a mão pro Caleb. E uma parada que irrita o Diego é que se o Caleb fosse só um psicopata fingindo ser amigo deles pra atacar eles pelas costas, teria sido menos pior. Mas tudo que eles viveram era real, então tipo, por que o Caleb fez isso, tá ligado? E o Diego começa a gritar de novo, sabe o quanto eu confiei em você? E o Caleb apanhando calado. Só que aí o Diego falou uma coisa pro Caleb que aí pegou no coração dele. Ele perguntou pro Caleb se ele sabe o que é perder a única pessoa que te ama, que você daria a própria vida pela dela, que mesmo sabendo que não tem mais como mudar, poderia ter feito diferente. E com o Caleb todo arregaçado no chão, finalmente ele decide falar alguma coisa nesse capítulo, que é, que saudade, irmão. E essa pegou, mano, eu tenho que admitir que pegou lá no coração. E depois disso, o Diego fala que o Caleb continua péssimo em fazer os outros entenderem ele. E aí ele perfura ele e acontece essa fatalidade com o nosso pivete. É, gente, essa é a última página e o Caleb foi de F, mas se não me engano, nesse mês lança o próximo capítulo. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver como isso vai finalizar. Mas é isso, galera, esse é o final do vídeo, só quis postar pra não ficar de vagabundagem. Falou!